Como pode melhorar vezes Deus milhões? Já tinha tempo que eu não aparecia por aqui, não é verdade? Verdade. Estou muito omissa do Instagram, mas também estou fazendo um programa quase todos os dias, vou falar quase porque assim, às vezes um dia e outro não aparece, né? Chama Mágica e Milagres com Dinheiro, que está sendo pelo Zoom, mas eu coloco o link diariamente no grupo Conversando com Dinheiro do Telegram. Se você não está participando, venha, porque o pessoal já está começando a criar mágicas e milagres com dinheiro. E o que mais é possível, para a gente criar mais para todos, como pode ser mais incrível. E hoje vou convidar uma pessoa sensacional, minha amiga, para poder conversar um pouquinho sobre a classe Fundamento, que vai acontecer esse final de semana em Campo Grande. A Cris chegou agora. Como pode melhorar? Vou chamar aqui, chamá-la lá. Sensacional, fantástica. Cadê a Cris? Ah! Tudo bom, gatona? Tudo bem? Como pode melhorar? Ai, feliz. Muito feliz também. Muito Deixa eu bom. até botar aqui a câmera. Estava aqui falando para o pessoal que esse final de semana a gente vai se encontrar. Sim, vai ser mágico. Ai, adoro. Como pode melhorar? E é uma classe que, assim, é o classe do fundamento. Foi a classe que mudou minha realidade mesmo, foi o fundamento. Foi, assim, um salto quântico gigantesco no meu universo, onde eu saí de R$3, R$4,37 da minha conta para 100 mil na minha conta em 6 meses. Uau! Foi um negócio sensacional, sem brincadeira. Para mim também foi assim um boom, assim o quanto o fundamento para mim fez o sentido do ser infinito. Sim. E na classe de barras a gente começa a entender o que é o finito e o ser infinito. Sim. Né? E aí você começa a despertar o seu ser infinito. Na classe o fundamento, amiga. Uau! Aí veio o ser infinito à tona, assim, eu falei, uau, é isso! É bem esse espaço mesmo de É incrível! eu procurei por isso a vida inteira, não é possível, que maravilha. E aí eu fui você vai uma daquelas assim que usei as ferramentas, de verdade. Né? Até o Gary postou não sei se foi hoje ou foi ontem, é tipo assim, seja as ferramentas. Né? Isso. Tipo assim, para a gente realmente usar aquilo e aplicar na nossa vida. Exatamente. E a gente sempre tem, né, assim, ferramentas que a gente gosta mais, né? Falou assim, eu fico perambulando nas ferramentas. Então, assim, tem meses que eu uso só uma. Aí depois falou assim, vamos usar outra. E aí a gente vai usando. E aí a gente vai percebendo o quanto as coisas vão realmente se transformando. E a classe Fundamento traz uma profundidade das ferramentas. Isso que eu fico apaixonada. Né? Então, assim, interessante esse ponto de vista. Do interessante ponto de vista, cara, uau! A classe Fundamento traz assim tanta clareza do que é a profundidade, né? Aonde que vai o interessante ponto de vista de verdade? Exatamente. É onde assim a gente traz todo um conjunto de clarezas, né, assim, e a vivência daquela ferramenta. Não é simplesmente falar o que é a gente trazer para o nosso universo a prática disso daí. Como que se aplica na sua vida? Como que isso daqui pode contribuir para o seu universo? Olha só, você tem várias formas de usar isso. Me traz uma situação do seu universo e a gente vai aplicando a ferramenta no dia a dia, dentro das situações da sua própria vida, para que você comece a ter uma percepção completamente diferente de outras possibilidades que você tem de agir, onde antes você estava tendo problemas e você pode usar um conjunto gigantesco de outras ações para que as coisas sejam mais fáceis, mais leves, mais divertidas e tudo mais.
Exatamente. E o que eu gosto muito da classe Fundamento são os números, a energia dos números. Gente, o que é isso? É realmente um boom. Você faz, o negócio muda. Você faz um dos números, que tem uma sequência de números. Explica um pouquinho mais, sobre essa sequência de números que tem na classe Então, Fundamento, que é uma os números, ferramenta grandiosa. eles não são ligados, não tá ligado à numerologia, não tá ligado a Grabovoi, nada disso. Na verdade, os números, eles são uma forma de entregar energia. De você entregar uma como que eu costumo dizer? A gente tem determinadas palavras que entregam determinadas energias. Então, se eu falar, sou chata, você sabe que energia você está entregando ali. Se eu falar assim, nossa, eu te amo, você está entregando uma energia. Mas existem determinadas energias que o Access utiliza os números para entregar essas energias. Então, eles trazem um conjunto de possibilidades mágicas que a gente pode usar no nosso universo, sem ter que ficar passando por muita forma e estrutura, onde isso sobrepassa a sua mente lógica e traz a energia ali. Tipo assim, vamos agir, é isso que se requer, toma essa energia. E assim, como você falou, as coisas mudam. Mudam. É incrível. Impressionante, né? Impressionante. Então, assim, quantos mistérios, quantas mágicas, quantos milagres, né? Tem nessa classe Fundamento. Eu falo assim, ó, que quem gostou da classe de barras, aí vai para Vai ficar a classe Fundamento, aí você fala, meu Deus, nossa, uau! Né? Se você gostou da classe de barras, imagina a classe Fundamento, que são 3 dias e meio, né, Si? Exatamente. O quanto Para a é gente poder ver explorável. um monte de coisas, cara. Assim, nossa, é assim, vixe, depois vixe atrás de vixe, porque, cara, assim, é sensacional. Da mesma forma que você falou que às vezes você passa um mês com ferramenta, eu fazia uma ferramenta por dia, para poder ter o meu conjunto de clarezas. Então, eu pegava o meu manual e abria, falava, essa daqui, vou brincar disso daqui hoje. Né? E ficava o dia inteiro olhando, sabe, usando aquela ferramenta mesmo. E aí começava a ter o meu conjunto de clareza sobre como que aquilo funciona, de que forma eu posso aplicar isso daqui, em que situações diferentes eu posso estar usando isso daqui. E o mais interessante é que como as mágicas começam a chegar. Muito. Cara, E muito tipo rápida. assim, e muito rápido. Para quem estava assim, ferrada. E aí, terminou o final do ano, eu tinha entre 300 e 400 mil reais na minha conta. Uau. De um dinheiro que apareceu assim do tipo, posso depositar na sua conta e você faz para mim o seu serviço quando você quiser? Eu tipo, Uau. claro, sim. Que leveza, né? Que leveza. Não, e assim, de um jeito que você fala, tipo assim, gente, isso está acontecendo mesmo? Isso é verdade, produção? Produção, é isso mesmo? É a mágica, né? Incrível. É a mágica. Exatamente. A mágica, o milagre, né? E assim, o que eu gosto também muito da classe Fundamento, sim, é o que a gente aprende de estar na disposição de ser. Sim, E de receber, né, tudo aquilo, né? Porque a classe Fundamento, ela traz muito profundamente determinadas fases da nossa vida, né, que a gente vive. Então a gente fala sobre entidades, né, que a maravilhosa Cíntia né, a nossa lindeza aí brasileira, que daí ela aborda com muito mais profundidade, porque ela facilita essa classe, né, do TTTE. Então tem essa oportunidade de também conhecer a parte das entidades na classe Fundamento, né? A gente passa pelos processos corporais também, né? Então 4 ou são 3, Cíntia? Hoje que fica são mudando, 2, né? porque mudou, né? Recentemente Fica mudou. mudando, E aí hoje a gente tem 2 processos, mas que são, assim, processos sensacionais. O meu preferido, que é o MTVSS, que a gente fala que é tipo a garrafada do índio, serve para Uau. tudo.
Você vai curar Adorei a dor de garrafada do cabeça, índio. há coisas incríveis e é impressionante, É é impressionante. mágico, de É mágico, verdade. Assim, de verdade. eu sou apaixonadíssima, já mudei coisas que, tipo assim, a pessoa Incrível. falava, isso não tem jeito. Eu, Tem. pera um pouquinho, deixa eu botar minha mãozinha aqui. E muda a situação. É. E o outro processo, que é o dos grandes cinco, que também é Ah, sensacional, sim, é sensacional. Nossa, maravilhoso. sensacional. Então, a gente Sensacional. traz um monte de clareza sobre isso. Então, a gente traz conhecimento sobre várias áreas do Axis. A gente fala sobre processos corporais, a gente fala sobre entidades, a gente fala sobre fluxo de energia, que é também um ganho Maravilhoso. gigantesco. A gente traz os números, Uhum. né? A gente fala sobre corpo, sobre ser um curador. Cara, é tanta coisa incrível, de Sim, verdade, sim, né? A gente sim. fala sobre relacionamentos também, a gente, sabe, tipo Uhum. assim, aborda vários temas diferentes e cada um deles tem conjuntos de ferramentas que a gente pode usar para poder facilitar a nossa vida. Exatamente. Então, é uma A gente fala classe sobre o super dinheiro completa. também, né, Cê? Fala Dinheiro, que sobre eu o adoro. dinheiro, que é a especialidade da nossa colega também. Gostamos de falar sobre isso, exatamente. Então, traz assim, tipo assim, você ganha aqueles chaveiros suíços que tem um monte de coisinhas. Você vai Hum, tirando, daqui a pouco tem garfo, faca, você tem alicate, você tem um monte de coisa, lanterna. Então É, é isso, é um é conjunto um conjunto. de saberes e de possibilidades para que você possa transformar a sua vida. Porque eu transformei a minha vida com essa classe. É, é, Mesmo. é, é gigante. Eu também, eu posso falar que eu transformei a minha vida, que foi depois da classe Fundamento, que eu comecei também a facilitar um monte de classe de barras. E aí eu, A né, Jaciara e aí eu escolhi também facilitar processo corporal, foi depois do Fundamento. Eu fiz o fundamento, aí, vamos, né? E aí abriu as classes de barras, assim, grandiosamente, e aí eu ainda escolhi ser facilitadora de processo corporal. Então, foi Isso a é partir do maravilhoso, fundamento sensacional. que a gente, Se né? expande. Nossa, Isso, né? se expande, né? Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, A maravilhoso. Jaciara Legal. botou aqui, eu ativava o MTV-SS nos meus netos que estavam na UTI, e de verdade, até as Uau! enfermeiras falaram que eles estavam muito bem, apesar do momento. É sobre Uhum, isso, cara. Assim, exatamente. MTV-SS é uma técnica, um processo corporal sensacional. Meu pai, ele estava até falando isso no Dia das Mães, que a gente foi almoçar na minha sogra. E Uhum. ele falando assim, nossa, porque uma vez o Maurício, eu estava com muita dor no joelho, ele contando, tava com um dia que ele estava com muita dor no joelho, e que ele já tinha tomado remédio, nada funcionava. Aí ele falou, Maurício, faz aqui uma oração no meu joelho. Oração é o processo corporal, mas ele chama de oração. Eu falo, pai, não é oração. Ele fala, faz aqui a oração, Maurício. E aí o Maurício fez, aplicou o MTV-SS no joelho do meu pai, uns 40 Uau! minutos, né? Sim. E aí ele falou assim, cara, eu levantei e parecia um milagre, porque eu levantei sem dor. Eu falei, aí, ó. Uhum. É Exatamente, isso que passa, cara. E exatamente. assim, eu poderia ficar assim, horas falando sobre várias pessoas e várias situações que já aconteceram, não só comigo, mas lá em casa, e pessoas, amigos e alunos que Uhum. usaram o MTVSS e assim, aquela situação que nada resolvia, mudou. Exatamente. Si, a Taimara, ela fez uma pergunta. O MTVSS serve para, acho que é para os animais, né? Que as meninas responderam aí também. A Responde cachorra essa pergunta. adora, cara, é incrível, assim. Lá em casa também, assim, Lili recebe MTVSS. Muito, Teve uma muito, vez que muito. teve um evento aqui em São Paulo, que foi até organizado pela Thaisa, que Uhum, foi Barras no Parque. E aí foram uhum, vários facilitadores e tal, e a gente participou. E eu estava lá, correndo as barras, e de repente veio uma moça que estava com um Golden, um Golden Retriever, né? E o sim. cachorro, ele tava assim, sabe? Quando ele dava umas mancadinhas, eu olhei e falei, cara, esse cachorro tá com dor. Uhum, Falei, uhum. carambas. Aí, beleza, terminei de correr as barras que eu tava correndo e fiquei procurando onde que tava a moça com o cachorro, a louca, né? Eu fui atrás da moça com o cachorro, ela tava recebendo barras e eu falei, tudo bom, olha,
eu sou facilitadora também, eu posso aplicar um processo no seu cachorro? Ela falou, pode, se ela receber. Aí, beleza, eu sentei no chão, né? Conversei com o cachorro e tal. Aí botei a mãozinha na cachorrinha. Cachorrinha não, que ela era grandona, lindona. Sim. E ela foi assim, ela estava sentadinha, ela foi baixando a cabeça, baixando, aí ela Ai, deitou, botou a relaxou. cabeça no meu colo, eu continuei ali, daqui a pouco ela levantou, já estava toda serelepe, isso foi coisa de É 3 segundo, né? minutos, Minutos, é. 3 minutos Olha no aí. máximo. Ela já levantou do tipo assim, tô bem, recebi, Aham. já, né, porque cachorro Gratidão. recebe muito mais rápido. É, muito E mais beleza, eu rápido. perguntei se era só aquilo, beleza. Saí de lá, agradeci a dona, né? E aí fui Sim. correr a base de outras pessoas. Daqui a pouco vem a moça de novo. Fala assim, desculpa, mas foi você que aplicou? Botou a mão no meu cachorro? Eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu falei, fui. Ela falou, sim. O que que você fez? Porque a gente chegou aqui, ela não estava bebendo água há 2 dias, que ela estava com problema nos rins e estava com muita dor. E agora, olha lá, aí estava o marido dela andando com a cachorra, e ela toda serelepe, balançando o rabinho e tal. Ela falou assim, ela bebeu água e está lá, toda feliz, caminhando. É E eu falei assim, é porque lindo. ela está com dor. Então, assim, Incrível, né? é Incrível. incrível É mesmo, cara. É incrível. A minha maravilhoso, assim, cachorrinha também passou por uma cirurgia bem grande, que ela tirou as mamas e eles cortam de fora a fora, assim, a barriguinha, né? Uhum. E, e assim, ela ficou muito assustada, tal. E aí eu falei assim, vamos lá, Tê. Vamos, ela ficou com uns hematomas. Aí eu falei, vamos lá, Tê, vamos fazer MTVSS, né, em você. Aí fiz nela. E aí eu fiz, ela tava bem roxa, sabe? Teve algumas partezinhas assim que ficou bem roxinho. Aham. Eu apliquei o MTVSS nela e foi incrível, porque depois de 2 dias a gente tinha que voltar lá pro veterinário ver ela, né? E aí eu voltei e ele falou assim: Nossa, como saiu rápido os hematomas. Ah, e eu falei, eu criei algumas mágicas nesse corpinho. Nossa, Exatamente. Então, criou. assim, Falei, cara, nossa, é é incrível. lindo. Eu sou apaixonada. A primeira vez, Eu que foi o meu também. primeiro fundamento que eu fiz, foi Aham. assim, no segundo dia a gente aprende, na época, né? Aprendi o MTVSS. Uhum. E aí, cara, eu cheguei em casa, a minha filha estava assim, meio febril, começando um processo de gripe e tudo mais. Eu falei, Uhum. cara, antes de dar um remédio para ela, deixa eu experimentar esse negócio que eu aprendi aqui hoje. E Sim. eu fui, apliquei o MTV nela. E, cara, ela dormiu enquanto eu estava aplicando e tudo mais. Uhum. Acabou, não teve mais gripe, não teve mais febre. Nossa, Uau, foi assim, é lindo, é incrível. Eu falei, lindo. uau, E esse o, trem. e o, e o legal também do MTVSS, que ele tem as especialidades, né? Então, assim, Isso. eu faço atendimentos aqui em Campo Grande, né? E eu já contribuí com várias mamães que estavam com dificuldade, né, para engravidar. E eu falei, cara, vamos lá. Corri as barras, aí antes de finalizar as barras, eu fazia o MTVSS lá nas trompas, né? Que é ali nas trompas e na perna, fazia, que é para o nosso sistema reprodutor feminino ou masculino, né? E como eram as meninas, eu fazia no feminino. E, gente, incrível, essas mulheres engravidaram sem precisar fazer tratamento, sem precisar tomar aqueles remédios, aquelas injeções que tem que tomar, né, de hormônio. Engravidaram. Eu falei, Que muitas uau, vezes é onde quanto. você traz a energia. O que é o processo corporal? É onde você disponibiliza para o corpo uma energia específica que faz com que ele se lembre como que é restaurar os processos de saúde, né? Então, assim, não é a gente curando, é você Não. contribuindo com o nível de consciência que se requer para que o seu corpo, que é extremamente, altamente Consciente. inteligente, Uhum. possa eliminar as camadas de pontos de vista que a gente comprou que estão Uhum. impedindo aquele corpo de voltar para uma saúde plena, né? Então, assim, Exatamente. é incrível, porque às vezes você fala, mas como assim, botei a mão na perna? Não era para engravidar, não tinha que ser na barriga? Não necessariamente, porque não necessariamente é tipo assim, eu tô com dor de cabeça, eu vou botar o processo vai correr na cabeça. Às vezes vai ser alguma coisa tipo intestino. Você fala, mas como assim você tá com a mão no intestino, uma dor de cabeça, para dor de cabeça? Porque às vezes, porque não faz É sentido, um porque não é corpo técnico. linear, né? A Isso. Laura falou.
delícia, tô dentro, meu corpinho escolhe. Vambora, Laurinha! É Só isso. falta você vir para essa classe. Uau! Bora, 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 Karina. Bora bora, vir fazer Karine, o fundamento. bora. Vamos, vamos, É vamos. muito É, incrível, cara. o fundamento, gente, ele traz assim, a gente, eu costumo falar, né, que essas classes avançadas, a gente entra de um jeito e a gente sai completamente Ah, diferente. é, com certeza. Não tem como Né? não mudar, não tem Não como tem, a gente entrar e sair do mesmo jeito. não tem. E assim, e é engraçado, a gente entra um ET e a gente sai ET ao quadrado. Traz mais da gente, né? Porque Sim, a gente compra tanta coisa, cara, desde pequenininho. Eu estava até lendo um livro hoje de parapsicologia, porque agora eu também resolvi que agora eu estou me especializando, você parapsicóloga também, só porque sim, né? é. E aí estava falando justamente sobre isso que a gente vê no Access, mas de uma visão diferente, né? Uma abordagem diferente, sobre o quanto que a gente compra pontos de vista e traumas e coisas, e a gente fica, às vezes aconteceram na nossa infância, às vezes, sabe, tá muito lá atrás, mas fica ali no subconsciente, criando padrões de repetição que mantém a gente com determinadas dificuldades ou com determinados bloqueios no nosso universo que, assim, conscientemente, de uma forma lógica ou cognitiva, você fala, mas não faz sentido eu ter esse problema, não faz sentido eu tá com essa dificuldade. Como que já fiz de tudo e eu não consigo um relacionamento, eu já fiz de tudo e eu não consigo manter dinheiro na minha vida, eu já fiz de tudo, já fiz tudo que eu sabia. Mas às vezes são esses padrões, essas crenças que estão operando a partir de um sistema automático que fazem com que você muitas vezes rejeite determinadas situações, ou rejeite determinadas energias, ou seja, meio que programado para agir de uma determinada forma, mesmo sem estar consciente disso. Exato. Então, a classe do fundamento, ele traz essas ferramentas e durante a classe a gente faz as facilitações para justamente abordar os temas da sua vida que não estão necessariamente na sua função ótima, digamos assim. Para quê? Para que a gente possa chegar naquele ponto, virar a chavinha que se requer, para que as coisas possam voltar a caminhar. É isso que eu falo que é a profundidade. E isso é essa parte que eu falo que é terapêutica, né? Quando entra nessas partes das facilitações, uau! Que quando vem a facilitação, a gente entra, né? A gente que está sendo facilitada, a gente entra na superfície. Aí o facilitador vai na profundidade. Eu falo tipo assim, ok, eu sei que você não está querendo olhar para isso, mas vamos olhar para isso? Exatamente. E a aí gente é fala onde... assim, mas é aqui em cima que eu vou mexer. Não, bem, tem várias e várias camadas. Que a Aí gente que tem vem que olhar para poder. A sujeira está aqui embaixo. Você está, tipo, usando de várias e várias desculpas para não olhar para aquilo, porque isso aqui mudando, tudo isso daqui desmorona. Exatamente. Mas é o que tem que acontecer para que a sua vida volte a caminhar, para que a sua vida volte a ser um espaço de leveza, onde as coisas possam se tornar efetivamente mais grandiosas. Não adianta você Exatamente. querer, né, que eu costumo dizer, não adianta você querer botar uma roupa limpa se você tá sujo de barro. Exatamente. Ah, não, mas eu passo só um baby wipes aqui, eu tiro o grosso. Tá, mas a sua roupa vai ficar suja. Não adianta você querer que a roupa fique limpa se o por baixo não tá limpo. Então, é onde a gente tem que, sabe, tipo assim, ok, vamos olhar para isso. Vamos, você está disposto a realmente, sabe, botar uma roupinha gostosa, limpinha, cheirosa, deitar na sua cama e tá tudo gostoso e funcionando e você ter aquele soninho delicioso? É basicamente isso. Então, vamos remexer. Exatamente. E nesse movimento que a Cíntia falou aí da limpeza, é muito incrível, né? O quanto a gente fica num espaço de total leveza. Então, assim, você até não se reconhece, porque é tanto peso, né? É tanto peso que tem, né? Em várias questões da vida. E aí
você fica, né, limpinha, tão cheirosinha, que você fica tão levinha. Você fala, A gente nossa, gasta muito mais energia para manter as para manter dificuldades da nossa vida isso. e a gente sabe do que a gente soltar tudo isso e viver a nossa vida. Então é como você fala assim, tipo assim, nossa, fiquei tão mais leve. Sim, porque cada mentira, você tem que ter 15 mentiras para sustentar uma mentira. E cada uma dessas 15 mentiras tem que ter mais 15 mentiras. Então a gente acaba aplicando uma parte gigantesca da nossa energia vital para manter determinadas mentiras. Eu não estou falando só de mentir, sabe, fiz isso ou não fiz aquilo. Mas mentiras essenciais mesmo, daquilo onde você acredita que você não dá conta, sabendo que você tem um nível de potência ali dentro. Onde você fala, eu não consigo, sabendo que você consegue. O que está por baixo disso? Vamos olhar para isso? Você está honrando alguém? Você tá tentando evitar que alguém fique incomodado com a sua força, com o seu sucesso? O que está por baixo mais ainda disso? Sabe? Na hora que a gente começa verdadeiramente a olhar para tudo isso e vai tirando essas camadas energéticas, vai tirando e abdicando desses pontos de vista, dessas crenças, desses bloqueios, a vida fica infinitamente mais leve. E as coisas começam a fluir melhor, né, Cíntia? Isso é muito incrível. Porque, assim, aquelas bagaceiras que você ficava escolhendo, você não vai escolher mais. E você não vai nem olhar para isso mais. Acabou. É Acabou. legal que é como se desligasse o botão, você fala tipo, nossa, não faz mais sentido para mim isso. Manter determinadas relações, ou determinadas pessoas, ou determinadas atitudes. Você fala Isso, tipo assim, uau, como assim isso desligou? Desligou. Por quê? Porque você eliminou a fonte. exatamente. Né? Não adianta Isso você é querer lidar com uma ação se você não olha para o que está criando aquela ação. exatamente. É isso mesmo. E assim, o quanto o fundamento ele traz a desfundamentação de tudo que a gente, de toda forma e estrutura que a gente aprendeu. Exatamente. Não é Exatamente. isso? De Exato. toda forma e estrutura que a gente aprendeu, assim, de educação, né, familiar, na escola, né? Então, quantas mentiras também foram contadas para nós e nós compramos isso como verdade? E que são E estamos operando a mentiras partir de disso garra, né? sem perceber que a gente pode escolher uma coisa diferente. Isso, exatamente. Então, assim, é uma classe muito incrível, apaixonante, libertadora. Potente. Gente, né? Então, assim, escolham gente a fazer, sabe? Que a gente está aqui falando numa conversa, né? Assim, nós estamos conversando, nós estamos contando as nossas experiências, para que vocês percebam a grandiosidade de uma classe dessa, né? Que em 3 dias e meio a gente consegue liberar, desbloquear tantas coisas no nosso mundo, na nossa vida e transbordar o nosso ser infinito, Isso. né? Isso é o mais lindo, assim. O que mais me tocou na classe O Fundamento é o transbordo do ser infinito, né? É Que vem, maravilhoso. que vem assim com muita gentileza, vem com muita empatia. Você começa a olhar com mais cuidado, né, para você. Você já não se coloca mais em situações que não são nutritivas para você. E de uma forma muito leve, gostosa, gentil. Isso é muito mágico, muito É verdade. milagroso. É Então, verdade. uau, é isso. É como Então, Campo melhorar Grande, isso. que mais é possível de vocês escolherem estar com a gente, né? Algumas pessoas já escolheram, e nós estamos criando uma classe muito generativa, né, Si? É uma Com classe bem certeza. generativa. Muito mesmo. E assim, trabalhando tudo isso na diversão, trazendo, Sim, sabe, o espaço da diversão, da transformação, onde não tem pessoas que escolhem, né, como você falou assim,
transbordar isso. E às vezes vem um choro, mas é muito mais de alívio do que de qualquer outra Ah, coisa. sim, Sabe? O fato nossa. de você, sabe, estar disposta a soltar esses pesos, Sim, realmente transformar a sua realidade, perceber que existem outros caminhos, outras formas de lidar com as coisas, com as pessoas, com você mesmo. E assim, a minha vida, o que eu já tive de milagres e mágicas no meu universo, criadas a partir do uso constante da ferramenta, cara, é, é assim, é incrível mesmo, incrível. sensacional. A E minha o tanto que classe, isso já mudou a vida de várias pessoas ah, também. sim, nossa, essa vai ser a minha sexta classe, sim. Ai, que delícia! Aham. E assim, a cada classe que eu faço é uma mudança. Sim. É viradas e viradas e viradas e viradas, e viradas de chaves, né? Então, assim, eu fico, às vezes, observando a Cris, que fez o primeiro fundamento, né? E a Cris, que agora vai para a sexta classe de fundamento. Uau! Diferença, né? Nossa, uau, né? O quanto mudou. E não é porque a gente já fez que a gente não escolhe fazer de novo, viu, gente? Eu queria deixar claro Tá. isso, sabe? Porque muitas vezes você fala assim, ah, mas eu já fiz. Mas não interessa, gente. É um Você tá momento diferente, diferente, um com uma momento pessoa diferente. diferente, Isso, é a tudo turma é diferente. diferente, tudo E isso muda muda. completamente a dinâmica. Exatamente. E o Axis é muito dinâmico, né? A apostila de quando eu fiz pela primeira vez em 2017 está completamente Nossa, diferente do que exatamente. E agora com os processos novos, cara, novo. tipo assim, tem um monte de Exatamente. conteúdo novo, Nossa, né? Então, assim, uau. tá super potente, tá assim, a gente tá com combustível de foguete para poder botar na máquina. E acabou de acontecer o fundamento global, né? Sim. Funcionamento global. Então tem todas as novidades, Uhum. tudo que é, sabe, de mais recente dentro do Access está disponível para a gente poder trabalhar e criar em cima de tudo isso para poder facilitar a vida da gente, Exatamente. expandir o nosso universo. Com certeza. Como É isso. pode Alguém tem melhorar? pergunta, gente? Vocês não querem saber de nada? Como assim? A gente já falou tudo, Cíntia? Cara, porque dá para a gente conversar aqui Nossa, sobre milhões de sim, coisas com relação ao fundamento, sim, né? sim, sim, Então, vai sim. começar no dia Sim. 15, agora, Isso. quinta-feira à noite. Então, a gente faz, porque são 3 dias e meio, a gente vai fazer o meio-dia, né? A metade do dia na quinta-feira à noite. E aí, depois, sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, né? Pra gente, ó, Uau, uau, uau. só martelar tudo que não funciona mais no seu universo. E o que mais é Que possível, né, com mais essa escolha? O que mais é possível com essa escolha, né? A minha e da Cíntia, de a gente estar criando isso aqui. Aí vai vir o mal também, o mal vai vir facilitar um dos processos, o mais novo processo que o Gary facilitou aí no Fundamento Global, que é a dissonância cognitiva, que vai ser na sexta-noite. sexta-feira à Então, noite. gente, tem várias possibilidades Tem muitas de vocês possibilidades. receberem desses grandes seres também, né? A Cíntia e o Maurício, eles são um casal, assim, grandioso. Eu sou apaixonada, não é de hoje, né? Que a gente cria coisas junto e é Verdade. sempre muito lindo, é sempre muito leve, é muito gostoso, divertido, nutritivo, de ambas as partes. Então, não tem o você pensar. Não pensa, Isso. porque eles estão vindo agora e a gente não sabe quando vem de novo, né, Não Cid? é? É, Escolhemos voltar muitas com vezes, mas o que a gente certeza. fala para as pessoas, faz pergunta, isso vai expandir a minha vida? E a Isso. pergunta que eu gosto de fazer, isso vai expandir a minha realidade financeira? Se Uau, sim, se for leve, não discute, vem. vamos, só embora. Que é onde a Só gente vai, sabe, tipo, sai do cognitivo, sai do racional, racional. segue a energia, segue a leveza. Muitas vezes a gente Exatamente. fica, ai, mas eu não sei, eu não sei. Não existe eu não sei. É Uhum. leve, escolhe.
Não é leve, escolha diferente. Mas quando é leve e você percebe que tem uma energia ali para você, cara, é porque é o momento da gente, sabe, botar alguma coisa completamente diferente para funcionar. É, eu gosto de falar que sempre tem presente, né, Si? Sempre Sempre. tem presente. Sempre tem alguma coisa grandiosa para Sim, acontecer. É sim, exatamente sim, sim, isso. sim. O que colocou aqui? Vamos ver aqui, que acho que teve uma perguntinha aqui. De quem? Aqui, Ai, sim. É, prevenir. A Dani. Depois é. de personalidades, Big Five, realidades presuntivas e reativas, inteligência artificial e agora dissonância cognitiva, o que mais podemos esperar da classe fundamental? Amada, tem desvio padrão, tem um monte de coisa que eu estou tentando botar aqui até o carregador do meu celular que Exatamente. resolveu aqui. Então, É, assim, e tem assim, o um monte de quanto. coisa Muita. incrível, de processos de configuração permanente. Tem, olha, só vambora, amiga, porque o que é o suprassumo de tudo que está disponível Esse movimento dos vai ser cinco abordado. grandes, esse movimento dos cinco grandes também, cara, meu Deus. São cinco energias, gente. Os cinco grandes, assim, que, meu Então, Deus, a gente cria um espaço. Eu lembro quando eu recebi, essa primeira vez que eu recebi esse processo, foi na classe do Fundamento com o Maurício. Quando ele veio aqui no passado, eu desmaiei. Sabe quando jura. eu apaguei? Aí o Maurício falou assim: você apagou legal, hein? Falei, você viu? Falei, meu Deus, Maurício. Ele falou, cara, você foi lá longe. Falei, fui. Primeira Foi vez que eu Nárnia recebi esse e processo. voltou, né? Fui em Nárnia, voltei, e aí voltei completamente diferente. É, Completamente diferente. Uau, é muito gostoso, cara. muito, É muito, muito, nossa. muito, muito incrível. É incrível. Eu sou assim apaixonada por todos os processos corporais, pelas classes, por essas classes assim que criam tanto na nossa vida, né, Cíntia? Eu lembro que uma vez eu dei uma classe de barras e aí tinha um senhor na classe, né? Um piloto, ele era piloto de avião. Aí a gente ia falando, né? E ele falou assim: Nossa, cada página dessa apostila é 5 anos de terapia. Cada. Muito Agora você legal. imagina o fundamento. Bota anos, bota anos aí. Nossa, eu achei tão engraçado o jeito dele. Ele falou: Nossa, eu fiz 20 anos de terapia, agora em um dia a gente está vendo tudo aqui, né? Agora você imagina na classe fundamento, que é mais profundo ainda, É, que a gente vai eu lembro, buscar lá a profundidade mesmo da bagaceira, né? Vai lá, e assim, realmente. e é um conhecimento que, assim, o Access traz numa linguagem fácil, para que a gente possa, sabe, tipo assim, usar aquilo de uma forma muito leve. Eu lembro de muitos anos atrás que a gente foi dar uma classe em Salvador, e Hum, nessa classe tinha uma pessoa que ele era, né, dentro da advocacia, mas ele, na época, ele já tinha lido a Bíblia 124 vezes. uau! Uau. E aí a gente ia abordando os temas e tudo mais, ele falou, isso está na Bíblia. Isso está no livro tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal, nananã, e ele citava, porque ele sabia literalmente de cor, né? Uhum. E eu falava assim, é isso, é realmente sobre isso. Ele falava, pois é. Aí, cara, daí a gente falava, abriu um outro assunto. Ele falava, isso também está na Bíblia. Isso está Uau, livro de não sei quem, capítulo tal, versículo tal. uau. Nananã. Então, assim, são conhecimentos que existem, muitos Uhum. deles, e já estão por aí. Só que o Access traz de uma forma que é tipo assim, é totalmente clara Isso, e como aplicar isso na sua vida de uma forma pragmática. isso, Então, isso eu acho exatamente. sensacional. Isso. Cara, tipo assim, sabe, tipo,
trazer determinadas clarezas que muitas vezes a gente a gente fica com elas só na superfície e não aborda elas na inteireza do que elas são e do que elas podem criar no nosso universo. Então, isso é extremamente poderoso, extremamente potente. Esse movimento do fundamento de trazer a profundidade daquilo é incrível. É incrível. E de uma forma muito fácil. Exato. Né, Cíntia? É isso. Nossa, é muito fácil. E aí você fala, meu Deus, é isso. Né? É isso. Agora eu entendi. Agora eu entendi, né? E aí vem a chinelada quântica. E aí a gente limpa tudo. Deixa eu ver aqui, a Laura fez uma pergunta, ó, e a página 73 gostaria. Falem tudinho dela. O Maurício que gosta de falar. Porque no fundamento tem a página 73. E a página 73, o Access traz tipo um organograma, tipo um resumo das ferramentas para que você possa aplicar. Então não tem aquela coisa do tipo, é muita ferramenta? É. Mas aí tem a página 73, onde você vai ter toda uma clareza de tudo que a gente viu, explicado de uma forma em que você possa fazer. É isso, é aquilo, é isso, e você roda os processos que tiver que rodar. Exatamente. Boa noite. Poderia nos presentear com o processo? Sobre o quê, gata? Sobre o quê? Eu acho que a gente já está sendo presente aqui, né? Não é? Recebam, ó, recebam. Exato. Então, assim, o que a gente pode escolher que é diferente do que você imagina que gostaria de receber? Então, muitas vezes, a gente vai para o espaço de é isso que eu tenho que mudar, ou é isso que eu tenho que acrescentar, ou é isso que eu tenho que receber, e não necessariamente. E é onde a gente vai para acessar os níveis de consciência do que verdadeiramente vai mudar o seu universo, que não é o que você espera que seja, ou que você projeta que seja, que você, sabe, tipo assim, comprou que teria que ser. Quantas e quantas vezes as pessoas falam assim, eu quero mudar a minha realidade financeira, mas na verdade o que estava por baixo disso não era isso, era o relacionamento com o próprio corpo, que estava criando uma dificuldade de financeira, porque se eu tiver dinheiro eu vou ter que mudar isso, e na verdade eu não quero mudar isso, porque isso daqui que faz com que as pessoas estejam dependentes de mim, ou que eu controle as pessoas, então nunca é o que você acredita que é. Por isso que a gente tem que olhar o que está por baixo disso, e o que está por baixo disso, e o que está por baixo disso, que na verdade está criando aquela situação. Exato. Então, uma das ferramentas que eu posso, né, presentear, que é muito simples, é o que está por baixo disso. O que está por baixo disso? E outra, o que eu tenho que saber para que isso mude. Do que eu tenho que me conscientizar para que isso mude? Só existem problemas na inconsciência e na anticonsciência. Na consciência não existem problemas. Então, se tem alguma área da sua vida que não está funcionando da forma que você gostaria, que consciência eu posso acrescentar aqui? Que consciência eu posso acrescentar aqui? O que eu tenho que saber para que isso mude? O que eu tenho que me conscientizar para que isso daqui mude? Então, começa a brincar com isso daí, que já vai começar, né, a dissolver determinadas limitações. Falou assim, gratidão, era realmente o que eu precisava. Como pode melhorar? Ainda mais. O que eu gosto muito de falar também, assim, quando a gente entra no espaço do fundamento, é você acessar o que mais é possível você receber sem entender. Isso. E muito do fundamento que você não pode entender ou conceber. Exatamente. Ui, se nós estamos... Cara, são todos temas que eu sou absolutamente apaixonada. Assim, é grandioso. Dinheiro, a energia do ser, a transformação, a entidades que
né? Tipo assim, eu levo isso com muita diversão e leveza. Uhum, Que exatamente, presente você pode ser para você e para o seu futuro ao escolher essa classe no presente? exatamente. É muito lindo. Ai, gente, eu falo assim, eu até suspiro. Essa semana que eles vão vir, né? Eu tô suspirando assim o tempo inteiro. Daqui a pouco eles Já, estão aqui. é, já, já. Depois de amanhã a gente já está aí, já está Então, tudo já estão aqui, certinho. já estão chegando, né? E olha, é impressionante, se o quanto a energia muda, né? Quando vocês Muda. vão para os lugares, né? Eu percebo isso quando eu vou para facilitar as classes de barras também, classe de processo corporal. Agora, imagina vocês que vêm, né, com todas essas classes avançadas, né? Que vocês estão num espaço, né? Então, assim, nossa, como muda a Com energia. certeza, com Grandiosa. Já certeza. são contribuição só de vir, só de estar A aqui. gente escolhe contribuir, de Então, verdade, assim, é lindo, com tudo que a sabe? gente Essa é. disposição, né? Se é É, uma disposição. É uma disposição de ser, né? Esse é o transbordo, né? É o transbordo do ser, isso. é isso, É o transbordo. exatamente. E é o Estar que eu com posso Deus. melhorar. Ai, que delícia. Uau. Como pode melhorar ainda mais? Então, gente, É mais uma isso, né? vez para vocês, fica o convite para participar da classe, o Fundamento, dia 15, 16, 17 e 18, ou seja, esse final de semana, e transformar a sua realidade completamente para algo infinitamente mais grandioso. Vambora, faz pergunta, é leve, vai contribuir com o meu futuro, vai contribuir com a minha vida, com os meus fluxos financeiros. Vambora. Vambora. É Vem, isso. vai ser um arraso, vai ser uma diversão. Isso. E aí, deixa eu fazer um convite também, que vai ter o processo corporal, né, do mal, que eu falei para vocês. Vocês já entram em contato comigo ou com a Cíntia, que a gente tem todas as informações. E depois dessa live, eu tenho um grupo lá no Facebook de autoaplicação. Bora lá fazer autoaplicação para também sair Das das melequinhas aí, caqueteiras. né? Para vocês poderem escolher cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Gente, Pode vamos melhorar. fazer tudo isso. Vamos Como usar essas pode melhorar? ferramentas assim muito, né? Muito, muito, Para né? mudar Para mudar realmente. realmente. É isso mesmo. É Se isso. tornar a ferramenta. É isso. É, sim, Isso. gratidão, viu? Gratidão de todo o coração. Gratidão por estar recebendo a gente. Gratidão por estar criando essa classe incrível com a gente. Como pode melhorar? Gratidão de todo o Gratidão coração a você. também, vocês, E a sua energia. vocês sabem que vocês moram no meu E coração. você. Até Hum, quinta. Quinta a gente está aí. até quinta, se Deus quiser. Beijo, Beijo. gente. Gratidão a todo Gratidão, mundo, viu? gente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.